Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 24, verso 15. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Verso 19: ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que lhe tenho predito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Você acha que se o anticristo se erguer hoje, ele vai ter alguma dificuldade de liderar essa massa de crentes ignorantes, apóstatas, vulgares, que estão espalhados em todo o mundo? Esse é o maior sinal, a ascensão de um governo mundial, de um líder mundial, com poderes políticos, militares e religiosos, que vai governar o mundo com tamanho inteligência, poder, controle mundial, controles plenos. E pior, quando ele dominar, controlar, governar o mundo inteiro, vai se declarar Deus e vai exigir adoração a si próprio. Mas é falso, é anticristo. O que é anticristo? Anticristo significa duas coisas. Anti é, primeiro, no lugar de Cristo. Vai se assentar no lugar de Cristo, querer ser Cristo, tomar o lugar de Cristo. E anticristo é contra Cristo. A Bíblia será um livro proibido na época do anticristo. A menção ao verdadeiro Cristo será proibida. A adoração ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Cristo, será proibida, serão proibidas, porque ele é contra Cristo, contra Deus, anti-igreja, anticristão, anti tudo que se parece com Deus. Quando virdes isso, veja só, quando virdes isso, o que ele diz? Quando virdes, o verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, o anticristo tomando o poder da igreja. Quem lê entenda. Verso 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Esse texto se aplica tanto para a época de Jesus, o ano 70, como também, se tratando de uma mini escatologia, também ele se aplica para os nossos dias. Quando ele fala aqui, ele está dirigindo essa palavra para judeus, que diz que Jerusalém seria sitiada, cercada, e haveria guerra e uma chacina contra os judeus. E este seria o sinal para eles, que a perseguição viria. Então, Jesus diz para eles, fujam, se protejam, porque essas coisas seriam sinais que uma intensa perseguição viria
contra vocês. Para nós, e de fato houve, o historiador Eusébio diz que esses judeus se refugiaram na Pérea, quando houve essa chacina em Jerusalém. Para nós, quando a igreja que estiver viva aqui, neste tempo, ver que um líder mundial se colocou no poder e declarou guerra contra Deus, a igreja, nós saberemos, epa, este é o anticristo. Epa, é o fim chegou. Então qual é a posição? Se preparem. São termos, quando ele usa assim, ó, quem estiver na Judéia, fuja para o monte, quem estiver sobre a não desça, quem estiver no campo não volte atrás. Se preparem. Igreja, se prepare para o fim. Cristãos, se preparem. Estes sinais servem para quê? Para que servem? Quando você está indo para uma viagem na rodovia, para que as placas servem? Advertência. As placas estão te conduzindo para você fazer uma viagem segura. Reduz a velocidade, passagem de nível sem barreira, curva acentuada à direita. Sinais para você se preparar. Estes sinais não estão aí para matar nossa curiosidade. Jesus não escreveu, Daniel 7 não está aqui, Mateus 24, nem Apocalipse todo, para matar nossa curiosidade. É para que ao vermos os sinais, nos preparemos. No final do sermão, Jesus nos diz assim, olhai para a figueira, quando os seus ramos estão tenros, sabei que é chegado o verão. O que é isso? Quando uma estação muda, chuva, seca, inverno, verão, frio, há um prenúncio. Jesus está dizendo, antes que o verão venha, há um prenúncio. A figueira começa a brotar os seus ramos, anunciando uma estação. Então quando você olha para a figueira, ela é um termômetro. Quando ela brota, opa, a estação está vindo, mas ainda não veio. Aí o que eu faço? Me preparo para a chegada da estação. Não é isso? Está vendo? Inverno. Eu vi sinais. Eu vou comprar agasalho. Se eu morar, dependendo do país, comprar lenha. Eu vou estocar comida. Eu vou fazer... antes que aquele período chega. Jesus a mesma coisa. Quando virdes a figueira... Sabe o que é a figueira? Não é Israel, não. A figueira é tudo que ele falou anteriormente. Todos os sinais. Quando vocês verem todos esses sinais, tanto os de certeza como os de iminência, sabei que uma nova estação está chegando. Assim como quando o inverno é anunciado, todos se preparam, se agasalham, assim, quando vocês virem os ramos brotando, estes sinais, bora se agasalhar, se proteger, se preparar. São esses termos. Agora, ele apresenta duas categorias que terão dificuldades nesses dias. Vão ser dias... Tá, você está falando para se preparar para quê? Calma, vou te falar para quê. Mas ele diz que nesse período aqui, duas classes de pessoas vão ter mais dificuldade que as outras. Primeira, as grávidas, verso 19. Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. E a segunda, 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Até aí. Ai das grávidas e das que amamentarem, das lactantes, das mulheres que têm bebê de colo naqueles dias. Que dias? Os dias que o abominável da desolação entrar no lugar santo. O dia que Antíoco Epifânio profanar o templo. O dia que Tito invadir Jerusalém e destruir. O dia que o anticristo entrar no poder. No sentido literal aqui, Jesus está dizendo o quê? Que em tempos de guerra, porque ele está falando de uma guerra, um cerco de Jerusalém, espada, soldado, decapitação, matança, fuga. Nesse tempo,
de guerra, as pessoas mais frágeis sofrem mais. Dentre elas estão grávidas e lactantes. Como é que grávida corre, foge, esconde com o filho no colo com 8, 6, 7, 9 meses? Lembra no Terceiro Reich alemão, no nazismo de Hitler, que é um tipo, um arquétipo do tempo do fim, o anticristo Hitler, o nazismo, a besta, e os judeus, os cristãos, as pessoas que mais sofreram no holocausto judeu, no Terceiro Reich, com a perseguição nazista, mulheres grávidas, lactantes. Se descobrissem uma criança nos campos de concentração, a terrível SS, a polícia alemã, matava o bebê. Para nós, duas categorias. A ideia é que, ai dos frágeis, dos fracos, dos que não se prepararam. A ideia aqui é que as grávidas, nas categorias de pessoas lactantes, estão entre os frágeis, os debilitados, os mais fracos. Ai dos mais fracos nesse tempo. Ai dos que não se prepararam. Ai dos crentes mornos, crentes que estão de pé num dia e caídos em outro. Há entre nós essa categoria. Essa categoria vai sofrer mais nesse dia. Vai ter dificuldade de atravessar, de lidar com aquilo. Eu explico por quê depois. A segunda categoria, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Essas são os religiosos. Os apegados na religião, os dogmáticos, os legalistas, os que estão envolvidos em aspectos secundários da fé, porque a princípio era para quê? Para os judeus, orar para que a fuga não aconteça no sábado. Por quê? Porque dentro do legalismo farisaico, judaico, havia um monte de restrição no sábado. Coitado desses, no sábado. Estão tão apegados a doutrinas, a regras, a leis, a normas, a formas, que também sofrerão um bocado nessa época. Serão enganados. Esses princípios não os salvarão nesses dias. Hipócritas, burocráticos, religiosos, apegados em dogmas, mais apegado em costumes do que em Deus, tem essa categoria, e haverá. Então, duas classes: os frágeis, os fracos e os religiosos, os hipócritas, os que estão apegados em costumes, regras e normas. Jesus dá uma atenção especial para essas duas classes neste tempo. Estes vão sofrer, estes vão ter grande dificuldade nesse tempo. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.